Quem é o favorito para a luta do brasileiro Edson Barbosa contra o Sodiq Yusuff? Nesse final de semana, o brasileiro Edson Barbosa vai fazer a luta principal do UFC enfrentando o Sodiq Yusuff. Edson Barbosa, aos seus 37 anos, ainda vem aí lutando dentro do UFC em alto nível. Ele mudou de categoria, está lutando na categoria dos penas, se recuperou porque estava com uma sequência de 2 derrotas, mas na última luta acabou conseguindo um nocaute aí em cima do Billy Quarantillo e conseguiu voltar à coluna das vitórias. Por outro lado, com 30 anos, o Yusuff vem aí como um prospecto da categoria, vem de 2 vitórias seguidas na última luta, batendo aí o Chanes. Lembrando que a derrota do Yusuff foi para o Arnold Allen, que na minha opinião só teve o azar de nascer na mesma época que o Max Holloway, que é um dos grandes nomes da categoria hoje e um dos grandes prospectos para, quem sabe, se tornar um campeão no futuro, ou seja, nenhum grande demérito. O Yusuff, na verdade, já tem um bom tempo, desde que ele saiu do UFC, que ele está sendo considerado um dos grandes promessas, né? É um nigeriano, etc. Então, é um cara que vem sendo realmente sendo colocado naquelas prateleiras ali de, quem sabe, um cara que pode chegar a disputar o cinturão no futuro. Agora, é complicado, porque o Edson está na fase da carreira dele, que ele desceu de categoria, né? Onde ele tentou novos ares. Não foi do jeito como ele esperava, né? Talvez o Edson estava esperando que ele ia descer, ia ficar muito mais forte, talvez ia conseguir capitalizar de forma muito melhor dentro dessa categoria. Acabou tendo alguns percalços, mas também, ao mesmo ponto do Yusuff, o Edson não pegou mosca morta, né? Perder pro Chikadze, na época que ele perdeu pro Chikadze, Chikadze não estava mal, ele estava, na verdade, como um dos grandes prospectos também da categoria do ponto de vista de trocação. E o Bryce Mitchell usou todo o jogo dele, que é um jogo muito mais completo do que o próprio Edson Barbosa. E considerando que eu acho que essa luta vai acabar tendendo a ficar uma luta de trocação, sendo muito sincero para vocês, eu acho a trocação do Edson muito mais técnica do Yusuff. Além de ser mais técnica, eu acho que ele tem trocação mais rápida e uma trocação muito mais potente. Então eu acho que o Yusuff vai ter que tentar buscar uma estratégia diferenciada, porque ele vem tentando quedar um pouco mais nas últimas 2 lutas, finalizou na última, mas se você pegar o retrospecto como um todo, Yusuff não é um quedador, não é o cara que busca o wrestling, é um cara que na verdade troca muito mais do que queda. E se ele tentar trocar só contra o Edson Barbosa, eu sinto que o Edson vai acabar capitalizando melhor. Pois é, lembrando da última luta aí que teve mais tempo de trocação do Yusuff, ele enfrentou o Caceres em 2022. Foi uma luta em que foi uma luta de igual para igual no jogo de trocação, e eu não acho assim que o Bruce Leroy é um trocador maravilhoso nessa categoria, é um ok, né? Tá ali há um tempão, é um cara ok, que vem crescendo principalmente por conta do seu jogo de luta agarrado, seu jiu-jitsu ali, que faz uma boa mesclagem. Agora, como ele conseguiu manter a luta em pé, o Yusuff, ele ficou trocando ali contra o Caceres e o volume de golpes conectados não estava ali tão muito diferente. O Yusuff levou vantagem em chute baixo, principalmente ali no Caceres, que atrapalhou a movimentação do Caceres e tal, mas chute baixo por chute baixo, o Edson Barbosa é um bicho diferente nesse aspecto aí. Agora, tem alguns aspectos interessantes, que o Yusuff, ele busca a luta de queda pontualmente em algumas lutas, principalmente nos primeiros rounds, né? Tiveram algumas lutas em que ele buscou o jogo de queda, não tem lá grande precisão no jogo de queda, mas busca. Isso pode atrapalhar, pode cansar aí o brasileiro que já está com 37 anos, e como luta principal é uma luta de 5 rounds, então em águas profundas, o Edson Barbosa, quando ele começa a lutar com a mãozinha grudada aqui no queixo, eu já fico preocupado porque o gás já foi pro saco, então pode complicar bastante se essa luta se estender ali até o final, até o 4º, até o 5º round. Então o Yusuff, ele pode fazer esse jogo, assim, não pragmático para quedar e tentar dominar o brasileiro num solo, mas ele pode tentar fazer esse jogo para cansar. E aí eu acho que ele complica a vida do Edson Barbosa. Concordo com o Lenny que se a luta for ficar num jogo de trocação puro e simples, eu acho o Edson tem jabs e diretos mais rápidos do que o Yusuff, tem chutes baixos mais potentes do que o do Yusuff e pode dar trabalho sim, mas se ele cansar, a coisa complica. Lembrando também que, sendo luta de 5 rounds, né, apesar do Edson nunca ser um cara mais lembrado por ter o maior gás do mundo, pelo menos ele tem uma luta que ele fez de 5 rounds na carreira dele, ao contrário do Yusuff, que nunca lutou em águas mais profundas, né? E também vamos levar em consideração que o Edson vem lutando em mais alto nível há mais tempo também, né? São 37 anos, mas ele não estava nesses 37 anos brincando de bailarina, né? Ele está enfrentando só a cobra pesada, principalmente na categoria de cima, que bate muito mais pesado. Então, enfim, eu sinto que se essa luta ser na trocação, e eu sinto muito isso porque nessa luta, vamos pegar a luta do Yusuff, que ele enfrentou o Bruce Leroy, ele enfrentou o Caceres ali.
Eu senti que chegou no terceiro round, o Yusuf estava um pouco mais lento, ele estava um pouco mais previsível, e você pode até usar o argumento que ele estava segurando um pouco, tá, para talvez não cansar mais, mas é o último round. Geralmente você tem o inverso, né? É o último round, eu tenho ainda gás para queimar, eu vou tentar gastar tudo agora para tentar ganhar. E se ele vir com essa perspectiva e já no terceiro round ele já estava cansado, ele talvez vai ter que lutar um pouco mais lento do que ele estava lutando ali para tentar conservar para um quarto e para um quinto. Então isso me preocupou um pouco, porque no terceiro, do jeito que eu vi ele enfrentando o Cáceres, eu acho que ele ia ser presa fácil caso tivesse um Edson do outro lado um pouco mais conservado. Tá? Então eu acho que ele vai ter, talvez uma estratégia para o Yusuf vai ter destruir, tentar chegar com tudo no Edson Barbosa no primeiro e no segundo, para terceiro, quarto e quinto, ele aproveitar que ele não vai estar mais tão rápido, mas não ver um Edson Barbosa com gás indo para cima, tentando arrancar a cabeça dele. Né? Então talvez essa é uma estratégia a ser pensada. Por quê? Repito, trocação por trocação, como a André falou, chute de perna por chute de perna, a gente já viu, na verdade, o Edson Barbosa quase cometer crimes, né? Talvez amputação de perna na categoria de cima. Então, eu não confiaria muito querer trocar de igual pro Edson dessa forma. Então, eu sinto que essa luta ficar na trocação. Sendo muito sincero com vocês, apesar do Yusuf ele tá como favorito nas casas de apostas, tá 60-40 ali, mas eu tô dando um leve favoritismo aqui pro Edson, tá? Eu vou levar um pouco em consideração a história dele aqui, e não é só pachequismo não, galera. Eu acho que, do ponto de vista de entrega técnica, né, como eu falei, o técnico, a trocação técnica do Edson, eu acho que é melhor do que o do Yusuf. O Yusuf talvez é o melhor, talvez no jogo global ali de MMA, mas como ele não tenta buscar o jogo de queda com tanto afinco assim, eu sinto que, se aquela velocidade, ou se ele não vir com uma estratégia adequada para lidar com a máquina de batalha, que é o Edson Barbosa com os golpes dele, ele pode acabar sendo prejudicado. Dito isso, vou dar ali um levíssimo favoritismo para o Edson Barbosa, mas muito leve mesmo, porque eu não acho nenhum absurdo colocar o Yusuf como favorito. Pois é, eu já vou um pouco diferente. Eu acho que o casamento de lutas, como o Yusuf é um cara que busca pouca queda, e busca principalmente no primeiro round, o Edson tem uma taxa de defesa de queda muito grande, 75%. Então, se o Edson conseguir defender sem se desgastar muito nesse primeiro round, ele pode descolar um nocaute aí no segundo ou no terceiro round, ou um nocaute por chutar a perna até o Yusuf não conseguir mais andar, ou até mesmo colar a mão, tá? O Edson tem mão muito pesada, tem que lembrar que ele desceu de categoria, tá lutando nos penas, ele tá gigantesco e já batia pesado antes de ficar desse tamanho. Então, assim, eu acho que o Edson Barbosa tem uma boa chance de conseguir um nocaute aí em cima do Yusuf. E agora, se o Edson Barbosa não conseguir esse nocaute e for o Yusuf insistir na queda todas as lutas, se você tiver apostado no Edson Barbosa, é um momento de você dar cash out, porque eu acho que o Edson Barbosa vai cansar e o Yusuf pode ganhar dele aí só travando a luta, o que é uma coisa que já usaram contra o Edson Barbosa. E assim, se você tenta quedá-lo, ele consegue defender a queda. Mas se você trava ele na grade e fica ele segurando, o Edson aceita muito esse tipo de jogo e isso é complicado, porque vai pontuando pro Yusuf e ele vai mantendo o Edson em uma posição que o Edson não consegue nocauteá-lo, até o Edson ficar cansado e levar a luta ali com o regulamento embaixo do braço. Então são as duas opções pra mim. Ou o Yusuf vai conduzir essa luta grudada na grade, uma luta mega chata de 5 rounds em que a gente vai querer morrer, ou então o Edson Barbosa vai conseguir um nocaute antes. O que vocês acham que vai acontecer? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais! Até mais!